Dentro do nosso projeto Compartilhando Saberes, do CEJUDE, Centro de Formação e Desenvolvimento de Pessoas do Tribunal de Justiça, nos cabe falar, nesta ocasião, sobre a possibilidade de criação, finalmente, do imposto sobre grandes fortunas, especialmente diante dessa situação de emergência causada pela pandemia do Covid-19, que exige uma série de medidas por parte do Estado, tanto no sentido de medidas de saúde pública, quanto de socorro econômico àquelas atividades severamente prejudicadas pelas medidas de contenção social, tudo isso a demandar recursos orçamentários extraordinários e significativos. Bem, o imposto sobre grandes fortunas tem previsão constitucional no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, que diz: compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Existe a previsão constitucional, mas o imposto, e é o único caso daqueles previstos da Constituição que não tiveram instituição, não foi instituído porque não foi elaborada a lei complementar, embora uma série de projetos em andamento ou apresentados no Congresso Nacional, o primeiro dos quais foi o projeto de lei complementar número 162 de 1989, apresentado pelo então senador Fernando Henrique Cardoso. No meu manual de direito tributário, referi entre os tributos da competência privativa o de grandes fortunas, sobre o qual só há previsão constitucional da possibilidade dessa instituição, não tendo até hoje sido instituído, e comentei: caso raríssimo de não instituição de tributo constitucionalmente deferido ao ente tributante, certamente pelos reflexos do poder econômico e influência política dos detentores de grandes fortunas, pela não edição da lei complementar exigida pela Constituição. Constituição Federal, artigo 153. A indagação que surge é o seguinte: seria oportuno a instituição do imposto, sobretudo nessa situação, uma situação extraordinária com a qual a humanidade ainda não estava acostumada, ou pelo menos que não tinha tido experiência recente. A mais recente experiência de pandemia foi de 1918, faz mais de um século. Seria então conveniente a instituição desse imposto? Como que, adiantando uma resposta, a mim parece que sim, desde que observados os ditames constitucionais para a sua instituição. E já adianto que estes ditames são de instituição do imposto sobre grandes fortunas. Portanto, não é um imposto sobre patrimônio. E nem é um imposto sobre fortunas. É um imposto sobre grandes fortunas, o que é diferente de fortuna simplesmente, ou se pudesse haver pequena ou média fortuna. Sobre este tema, a Leandro Paulsen, no seu Constituição e Código Tributário Comentados, tenho aqui 18ª edição, a página 275, assim dizia: grandes fortunas. Fortuna é riqueza. Mas não basta a riqueza para a sujeição ao imposto, eis que a base econômica diz respeito a grandes fortunas. Não há competência, portanto, para tributar senão a riqueza correspondente a grandes fortunas. Ou seja, só poderia alcançar os patrimônios realmente muito diferenciados, em razão do seu elevadíssimo valor. O que seriam grandes fortunas? 100 milhões? 1 bilhão? Necessariamente a lei complementar terá de se manter adstrita a tal conceito. Então, e vamos ver que a questão da quantificação é a mais difícil de todas, e aí há sem dúvida uma certa discricionariedade do legislador, mas o texto constitucional só prevê imposto sobre grande fortuna. Então, se tributar patrimônio que não é grande fortuna, como vários dos projetos apresentados ao Congresso Nacional aparentemente fazem, estar-se-á diante de inconstitucionalidade, de exercício de uma competência não outorgada pela Constituição, que optou por não criar no Brasil imposto sobre patrimônio. Ainda nesse sentido, Ives Gandra da Silva Martins, no seu sistema tributário na Constituição de 1988, dizia: o imposto apenas permitirá a incidência sobre grandes fortunas. Nem mesmo poderá incidir sobre fortunas que não sejam grandes. Definitivamente, a classe média e a classe alta, não detentora de grande fortuna, estarão a salvo desse tributo, se a Constituição for respeitada pelos legisladores. Fortuna é mais do que riqueza, e grande fortuna é mais do que fortuna. Então me parece que realmente esses são os parâmetros constitucionais. E o que seria a grande fortuna? Me parece que evidentemente não seria aquele patrimônio de uma classe média abastada,
e nem aquele patrimônio de pessoas que podem ser definidas como ricas. E podem até ter fortuna, mas não uma grande fortuna. Não me parece que o padrão inicial de tributação possa ser de algo como 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, 5 milhões de reais, até 10 milhões de reais. Porque a competência constitucional, repito, foi para instituir um imposto sobre grandes fortunas. Existem impostos em outros países diferentes disso. Uma série de países da Europa instituem imposto sobre patrimônio. As alíquotas geralmente ficam algo em torno de 1%. Esta experiência não foi muito bem sucedida e muitos desses países, de alguma forma, revogaram ou deixaram de aplicar tal imposto. Na dizer de Maria Clara de Melo Mota, há décadas, vários países da Europa, bem como da Ásia, instituíram um imposto sintético sobre o patrimônio. Alguns o extinguiram em razão da redução da poupança interna ou da arrecadação pouco significativa. Outros, como a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, diante da evidência das experiências mal-sucedidas, nem chegaram a introduzi-lo no sistema tributário. O Japão o adotou em 1950, abolindo-o 3 anos depois. Na Itália, introduzido em 1946, foi suprimido. Na Alemanha, vigiu até 1995. E como na França, a alíquota foi sensivelmente reduzida. Nós vamos ter a oportunidade de examinar melhor a experiência da Alemanha, apenas que estes impostos não eram impostos sobre grandes fortunas, eram impostos sobre o patrimônio. Existe ainda a experiência na França do imposto de solidariedade social, que de alguma forma se assemelha ao imposto desse tipo, com uma função redistributiva. O patamar desse imposto na França é relativamente baixo, não chega a 1 milhão de euros. Mas tem que se ter presente que ali na França existe um imposto de solidariedade social, não um imposto sobre fortunas ou um imposto sobre grandes fortunas. Então, qual seria o patamar de aplicação de um imposto desse tipo na vida brasileira? Eu tenho a impressão que há uma certa discricionariedade do Congresso, mas é possível apontar um ponto de segurança. Me parece que a tributação de valores equivalentes a hoje, a um patrimônio que supere 50 milhões de reais, não incidiria em censura constitucional. Leandro Paulsen refere valores maiores, 100 milhões, 1 bilhão. Temos que ter presente também o seguinte, o Brasil é um país relativamente pobre, que não tem grandes concentrações de capital como há em outros países de primeiro mundo. Não se pode ter aqui o patamar de fortuna que se terá, por exemplo, nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Alemanha, ou na maioria dos países desenvolvidos europeus. Creio que no Brasil, se iniciasse a tributação um patrimônio da ordem de 50 milhões de reais, não se incidiria na censura constitucional. Isso incluiria poucos patrimônios? Sem dúvida que incluiria poucos patrimônios, mas alguma arrecadação haveria. E uma arrecadação extremamente respeitante ao princípio da capacidade contributiva. Ainda tem que ser presente que a tributação iniciaria, pela proposta ora formulada, num patamar de 50 milhões de reais, ou seja, até 50 milhões de reais nada seria pago. Num patrimônio de 60 milhões de reais, se começaria a tributar na faixa de 50 milhões, se tributaria também somente 10 milhões. As alíquotas, naturalmente, teriam de ser algo moderadas. O projeto de autoria do senador Fernando Henrique Cardoso, embora tributasse um valor relativamente baixo, e nisso creio que poderia ter a censura, valor que na época em que foi apresentado lá no longínquo ano de 1989, se iniciava em 2 milhões de cruzados novos, e isto era um valor relativamente baixo, que me parece que incidiria na censura constitucional, porque não poderia mesmo na época se definir isso como uma grande fortuna, estabelecia uma progressividade de 0,3 a 1%.
Me parece que, posto o patrimônio nos limites a hora proposta, acima de 50 milhões de reais, e com alíquotas desse tipo, e ainda com algumas exonerações próprias lá postas no projeto, excluindo, por exemplo, a imóvel próprio de residência contribuinte, instrumentos de trabalho ou atividades, bens e direitos pendentes de pagamento, antiguidades e outros objetos de arte e de coleção, nós teríamos um patamar bastante razoável para a tributação. E poderia-se encontrar um valor significativo para custear as situações de necessidade do Estado, que, mais agravadas na época da pandemia, parece que ficarão presentes se não conseguir se superar a questão atualmente posta, até porque há dúvidas de que o mundo será, depois que passar essa crise, exatamente igual àquele que nós conhecíamos até março de 2020. Então, posta a possibilidade do tributo, a sua previsão constitucional e fixado o que é a base impositiva definida na Constituição, o que é a competência instituída, resta examinar duas outras questões. Por primeiro, a sua criação deve ser por lei complementar, diz expressamente a Constituição. Ora, a Constituição, no artigo 146, inciso 3, a linha A, já diz que cabe à lei complementar a definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Ora, com relação ao imposto sobre grandes fortunas, não pretendeu a Constituição limitar a isso, porque se assim fosse, como todos aqueles previstos da Constituição, o imposto sobre grandes fortunas é previsto na Constituição, cabe à lei complementar discriminar os fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, não haveria porquê, no artigo 153, inciso 7º, dizer que ele tem de ser instituído nos termos da lei complementar. Aqui a lei complementar deverá definir tudo sobre o imposto, não só o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes. Terá de definir, por exemplo, a alíquota necessariamente e todos os elementos necessários à conformação do imposto. Sobre que tipo de patrimônio incide, quais estão isentos, quais que são não tributáveis, a forma do seu recolhimento, as condições de sua declaração, de sua fiscalização, as normas para prevenir e reprimir a sonegação, ou seja, toda a conformação do imposto, e não só os contribuintes, o fato gerador e a base de cálculo deverão estar definidos na lei complementar. Uma outra questão é a conformação desse imposto com a norma do artigo 150, inciso 4 da Constituição, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a instituir, ou melhor, utilizar tributo com efeito de confisco. Efetivamente, essa norma certamente se aplicaria ao pretendido imposto sobre grandes fortunas. E aqui nós temos que ter presente a experiência alemã. Na Alemanha, houve interessantíssima decisão do Tribunal Constitucional Federal no ano de 1995, que se encontra no repositório de decisões daquele tribunal, volume 93, páginas 121 e seguintes, que, em suma, examinando o imposto sobre o patrimônio, no que tange ao efeito confiscatório, decidiu que aquele imposto, somado ao imposto sobre a renda, teria de ter possibilidade de ser pago com os rendimentos produzidos pelo patrimônio. Com os rendimentos potenciais que pudessem ser produzidos pelo patrimônio, porque é irrelevante se o contribuinte não ofere os respectivos rendimentos, porque não dá adequada destinação, não administra adequadamente o seu patrimônio. Então, a primeira questão que o Tribunal Constitucional Federal fixou foi que aquele imposto teria de ter a possibilidade de ser pago exclusivamente com os rendimentos produzidos pelo patrimônio. Mas o Tribunal Constitucional Federal foi mais adiante. No caso, o tribunal interpretou o artigo 14 da Lei Fundamental, que diz o seguinte: artigo 14. A propriedade e o direito de herança são garantidos. O seu conteúdo e os seus limites são determinados pela lei. 2.
A propriedade impõe deveres. O seu uso deve servir também ao interesse público ou ao bem público.